Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Futuros Possíveis, a sua dose semanal de futuro. Eu sou Angélica Mari. Eu sou Andresa Maia. Eu sou Marcelo Gripa. E o papo de hoje é sobre memória. A minha memória é um tema que me preocupa, porque às vezes em algumas atividades corriqueiras eu me vejo tendo uns apagões, assim, às vezes dentro de casa, quando eu levanto da minha mesa de trabalho e para buscar algo na cozinha, eu não lembro o que eu fui fazer. Então isso, assim, é um pouco preocupante. Eu até leio bastante sobre formas como exercitar o cérebro, já pensando no futuro. Hoje eu tenho 36 anos, mas eu já penso em como estourar minha memória quando eu for mais velha. Eu tenho algumas técnicas que me ajudam a memorizar as minhas tarefas, então eu ainda sou adepta ao papel e à caneta, eu faço listas de tudo. Às vezes eu faço no celular, quando é algo tipo lista para viagem. Eu gosto de riscar, então eu faço uma lista que fica num papel ao meu lado o dia todo. Então, conforme eu vou fazendo minhas coisas, eu vou resolvendo, eu vou riscando essa lista. Realidade da Ana Gabriela é compartilhada por muitos de nós, né? Afinal, quem nunca teve um apagão na vida? Vocês já tiveram? É raro, mas acontece muito, né? Nossa, acontece com muita frequência. Depois que eu tive Covid 3 vezes, então os apagões são muito Dureza. frequentes. Já aconteceu, por exemplo, de eu não lembrar nome de coisas simples, assim. Então é assustador quando isso acontece, né? Sim. Os meus apagões quando acontecem, estão relacionados ao nível de cansaço. Assim. Eu tenho que estar bastante cansado para ter esses episódios. Normalmente, se eu, né, num dia que eu durmo bem, não excedo muito trabalho também, aí a coisa funciona normalmente. Sim, a gente vai falar um pouco sobre a mecânica da memória, mas eu também funciono mais ou menos assim. Quando eu tô bem descansada, relaxada, assim, a coisa flui bem. Mas eu percebo que em situações de muita tensão, estresse, eu me lembro de estar num evento, em meio a muitas apresentações que eu estava fazendo, eu estava no palco, e em certo momento eu totalmente esqueci para onde eu estava indo. E assim, aquilo me deu um certo pânico. E aí eu tive que sentar, tomar uma água, me acalmar um pouco, e aí eu segui o dia. Sim. Mas acontece episodicamente, mas eu ouço cada vez mais relatos de pessoas que estão relatando problemas com memória. É engraçado, né? Perceber que a memória, ela tá ligada ao descanso ou esgotamento também, né? Então, quanto isso, por muitas vezes, faz parte da nossa vida, né? De alguma forma. Sim. E não custa lembrar que antes da internet a gente tinha o papel, né? A gente tinha Vintage. livros Achei vintage. vintage. A gente tinha aqueles. Como que é aquele negócio que tem aquelas bolinhas para fazer conta? Ábaco. Ah, sim. Nossa. Nossa senhora. Vocês Por um momento nem lembram lembrava, disso? mas agora a minha memória... Tem naquelas lojinhas Trouxe, que vende lembro. brinquedo de madeira, Lembro. sabe? Para ensinar a criança a fazer conta. Bom, eu queria fazer um adendo que eu não faço ideia do que é É isso. que a Andressa é digitalizada. Eu não tenho ideia, não faço ideia do que é. Quando a gente entra nessas lojas de brinquedos educativos de madeira, é tipo uma volta ao passado, assim. Porque daí tem Sim. aquele monte de recursos, tal, como esse, que é tipo 2 negócios de madeira e umas Acho que eu já barrinhas. vi. E bolinhas. Entendi. Tipo Agora assim, sim, você já tem vi. 10 bolinhas, tira uma. Ah, interessante. Então, a gente tinha, né, desde que o mundo é mundo, esse tipo de recurso, Tem uma né? outra tecnologia antiga chamada papel e caneta. Que a gente fazia, lembra? A gente fazia conta também. Lembro. Usava assim. Inclusive, eu tenho um calo no meu dedo para me lembrar do quanto eu já escrevi. Nossa. Mas o que eu acho que é interessante também, porque o escrever vem dessa memória afetiva, né? De escrever para alguém, de escrever algo, de escrever uma carta. E hoje, em relação à digitalização, eu acho que
eu sei assinar meu nome e ok, sabe? Claro que eu sei escrever. Você gosta da sua letra? Mas eu acho minha letra horrível. E eu achava ela muito bonita, né? Ela era muito bonita. Então também tem isso, né? O quanto no meio dessas memórias a gente acaba perdendo algumas coisas que nos lembram, né, da nossa ancestralidade. Então, Sim, e você sabe que uma das coisas que eu tenho feito até para registrar as minhas memórias é diário, né? E eu escrevo diário à A mão. mão. Então, trazendo esse ponto aí de escrever à mão, eu acho que é uma forma legal de ativar certos caminhos Legal. neuronais aí para. Eu faço isso, mas eu escrevo no celular ainda. Então eu não poderia abrir um comando de voz, por exemplo, e mandar áudio para mim mesmo sobre o que eu tenho que Sim. fazer. Mas não, aí eu escrevo no celular diariamente a minha lista de tarefas Eu e também. faço questão de acompanhar item por item. Eu também faço isso, mas agora me lembrei que eu tô de uma dica que uma professora me deu, porque eu tô aprendendo um novo idioma, né? Então eu tô no processo de aprendizado do inglês, e a professora ela me trouxe isso. Ela falou: olha, por mais que você anote no celular, anotar no papel traz uma memória diferente do que você está aprendendo. Sim, E isso faz muito sentido, né? Porque pelo menos quando eu estudava, não ficava com muito acesso a celular, a memória que eu tenho daquele aprendizado, ela é muito maior. É uma sim, memória de longo prazo muito grande. sim. Então a gente tem aí uma série de recursos que a gente usa desde que o mundo é mundo para Totalmente. criar e preservar as nossas memórias, Sim. né? Mas a real é que hoje a coisa mudou bastante, né? Porque a gente passa muito tempo Sim. olhando para a tela e a nossa capacidade de prestar atenção e memorizar caiu muito, né? Então tem até na pesquisa para esse podcast, esse episódio, a gente buscou algumas ideias, né, de outras pessoas que estão olhando para esse lugar. E a gente achou aqui uma fala da Anna Lenk, que é professora na Universidade de Stanford e psiquiatra, que ela é chefe também de uma clínica especializada em dependentes químicos, que diz assim: celulares, internet e as mídias sociais são uma droga potente. E isso vem de um livro que ela escreveu que chama Nação Dopamina, que é um neurotransmissor que desempenha aí um papel fundamental no sistema nervoso central e atua aí na área de recompensas, né, do cérebro. Isso tudo é parte de um contexto, né, em que a gente armazena aí informações que antes dependiam da nossa capacidade cerebral, né? Que é aquela coisa de lembrar do número de telefone, da rota para chegar de A a B, né? E essa externalização da memória, ela tem o nome de memória transativa, né? Que a gente confia em dispositivos ou até outra pessoa para lembrar das coisas por nós. Pois é. Como, por exemplo, o companheiro ou companheira falando: amor, onde que tá mesmo? Onde que fica tal Onde coisa? que fica? Tá na sua frente, Sim. criatura. Olha, eu achei que eu ia dar outro exemplo, que é o companheiro Waze. Companheiro Às vezes não, muitas vezes eu conheço o caminho, mas eu coloco no Waze. Por que, né? Eu vou gastar tempo pensando no trajeto se o Waze pode me dar a rota ali, né? É um Sim, alerta importante sobre coisas que não precisam ser delegadas e que ajudam. Esse exercício de dirigir buscando os caminhos é muito interessante, porque você se força não só a lembrar o caminho, mas também os nomes das ruas. mas eu diria que você Total. faz isso quando você tem tempo, porque o Sim. Waze, ele te salva de engarrafamento, Sim, de buraco na rua, de Sim. sei lá o sim. que estiver acontecendo, né? Quando tá próximo também. né? É, E dá para perceber também, não só quando você tem tempo, mas quando consegue prestar atenção, que isso acontece muito em férias, né? Você vai caminhar, acaba se perdendo, Uhum. aí passa por uma rua que não deveria, mas é engraçado que no outro ano você ainda lembra daquela rua, dos detalhes daquele momento, porque você conseguiu prestar atenção, né? Então você tem uma memória afetiva daquele lugar, sabe? Sim, e toda essa terceirização, né, das nossas faculdades de Uhum. memória aí, os neurocientistas dizem que a gente ficar fazendo muito isso pode impactar a nossa habilidade de retenção de memória.
Sim. por conta da falta de memorização ativa. E tem até um estudo que foi divulgado numa publicação no setor de psicologia nos Estados Unidos, e foi repercutido pela revista Time também, que comprovou que todo mundo já sabia, mas ninguém tinha dado científico para afirmar. Quando você está num show e você grava alguns trechos daquele momento, em vez de prestar atenção, a sua capacidade de lembrar dos detalhes daquele momento cai 10%. É É verdade. porque é muita coisa acontecendo, né? Sim, Os cientistas chamam isso de sobrecarga cognitiva, né? sim. Muita informação ao mesmo tempo que compromete a sua capacidade de lembrar das coisas. Diante de uma imensa quantidade de estímulos ali. Eu acho que também tem a questão da memória quando você está diante de uma imensa quantidade não só de informações, mas de dedicação, ou até mesmo fazendo algo que vai te demandar muito, né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu estar no palco, fazer toda uma palestra, ser uma palestra muito importante, eu ficar muito tensa, e no final dessa palestra eu lembrava de poucas coisas, eu não lembrava de tudo, sabe? Sim. De absolutamente É tudo. tipo como se você tivesse feito um download. Você gastou ali tanta no- energia Isso, parece que pra você vai entregar lá, aquilo. coloca o seu conhecimento e a pessoa vem e fala: Nossa, eu gostei exatamente daquela frase. Assim, eu nem lembro o que eu E aí disse. você pensou: Caraca, eu não lembrava exatamente. Ou quando você vê uma gravação sua em palestra e você fala: Nossa, não me lembrava exatamente disso. Eu acho que vem também dessa sobrecarga. Aí né? você só agradece a si mesmo por ser coerente. Né? É importantíssimo. O roteiro serve pra isso. É isso. Eu lembro muito que isso acontecia quando eu ficava de recuperação, em física, principalmente, na escola. Péssimo. E eu aprendi, assim, tudo que eu precisava para simplesmente passar. Sim, E aí, depois, se me perguntassem como que faz, Uhum. como que calcula tal coisa? Não saberia dizer. é Pois verdade. mas algumas coisas ficam, tipo a tabuada, né? Sim, Sim, é verdade. porque você vai usar, né? Agora, perguntas tipo calcular o logaritmo de não sei do que, enfim. Tem a ver com a usabilidade das coisas no dia a Também dia acho, também, sim. imagino. Agora, a pergunta para vocês: dá para fugir desse bololô que virou a nossa memória? Vocês acham que tem escapatória aí? O que você acha, Marcelo? Eu acho que fugir é uma palavra muito difícil no mundo que a gente vive, interconectado e cada vez mais demandado. Mas eu acho que é possível melhorar a capacidade de memória através de exercícios e através do uso do papel, por exemplo, de hábitos que forcem você exercitar, né, uma área do seu cérebro que normalmente está escanteada. Né? Tem a ver com não automatizar tudo, né? Inclusive, a gente fala sobre automatização em um outro episódio do podcast Futuros Possíveis que eu recomendo que você confira também. Uma dica simples, por exemplo. Quem é capaz de resumir os principais acontecimentos da semana? De bate-pronto. Quem é Para ali, capaz de 10 dizer minutos. o que almoçou há 3 dias atrás? Pois é. Né? É verdade. Difícil. Difícil. Mas é um bom complicado. exercício, pelo menos tentar lembrar. Sim, né? no meu caso, eu tento terceirizar para minha memória coisas mais relevantes e o que eu considero que a inteligência artificial pode me ajudar a resolver, eu faço. Então, dando exemplo. Se eu tenho um compromisso, sei lá, um jantar daqui a 2 dias, eu não vou ficar com aquilo. Eu tenho um jantar daqui a 2 dias, eu tenho um jantar daqui a 2 dias. A não ser que você não tenha o look, né? A não ser que eu tenha o look, que eu não tenha o look. Eu vou colocar esse jantar na minha agenda. Porque eu não posso ficar confiando na minha memória, Sim. até pelo fato de gerar uma ansiedade, gerar uma sobrecarga, enfim. Então, eu tento terceirizar essas coisas ali para que eu consiga ficar com as memórias de fato, né? Que é lembrar de uma comida que eu gostei, de um restaurante que eu achei que faz sentido. Então, eu tento dividir um pouco ali com a minha memória em relação às coisas. E, no geral, eu anoto, né? Então, Sim.
Eu acho que Anotar para mim tem sido faz ótimo. sentido, sim. É essa coisa de desfragmentar o HD, né? É. Sim, Liberar espaço para você poder focar no que interessa. E também focar no hoje, né? Você diz, totalmente. quer dizer, no hoje, no amanhã. Se você quiser ficar programando muitos dias para frente, você vai ocupar uma capacidade maior do Sim, raciocínio. e acabar se estressando, e o estresse tá ligado aí com esses apagões que a gente discutiu lá no É. começo, Sim. né? Para mim, o grupo do Eu Sozinho ajuda bastante, que é o grupo eu mesma no WhatsApp, que eu mando as mensagens de áudio para mim mesma, depois eu transcrevo e assim vai, né? Mas essa relação entre a tecnologia e a cognição é complexa, né? E agora pensando em futuro, para onde vamos, né? A gente pode já colocar de bate-pronto que a dependência, né, cada vez maior da tecnologia para ajudar a gente a se concentrar e memorizar Sim. as coisas, tá aí para ficar, né? Até porque os pontos de contato aumentaram muito, né? Sim, É isso que a gente estava dizendo. No mundo analógico, os caminhos eram poucos, né? Você queria ampliar o seu conhecimento antes do Google, você tinha que ir para uma biblioteca, você tinha que ler livros, você tinha que conversar com pessoas, né? que era legal, Isso era né? muito legal. Só que nem sempre Só que era mais lento também e mais as pessoas tinham limitado. tempo, né? Assim, a gente hoje preencheu aquele tempo com outras coisas, Sim, né? É. Essa é a real. Então, mas o que nos permite também, por exemplo, a oferta de conteúdos disponível na internet hoje é gigantesca. sim. Sim. Isso é um grande valor. O que eu acho é que o aprendizado é rápido e a perda desse aprendizado também. Porque na Sim, mesma velocidade que a gente aprende, a gente desaprende e já tá Uhum. pensando em aprender outras coisas, sabe? sim. E aí a nossa memória de curto prazo, ela fica muito comprometida e você não consegue lembrar absolutamente tudo, mas você se lembra de fragmentos. Fragmentos. Sabe? Então você É. não consegue lembrar totalmente de um curso que você fez, mas você lembra de um Você fragmento acha que o ou outro. futuro é que nem diz a música, saber de quase tudo um pouco e quase tudo mal? Eu acho que um pouco. É. A gente tem que tomar cuidado com quase tudo mal, né? Mas eu acho que sim, porque a gente aprende tudo muito rápido, é tudo muito acessível para o aprendizado. A gente sempre sabe de muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que sim. Tem um livro, inclusive, que fala sobre isso, né? Porque os generalistas vencem no mundo de especialistas. Sim. Legal. Acho que até dentro e esse é um papo para outro episódio, né? Mas eu acho que até mesmo dentro do generalismo existe um lugar para especialismo, né? Sim, Totalmente. sim. Então, talvez, quando a gente fala de retenção de memória para ajudar, por exemplo, no trabalho, é importante ter algum tipo de norte, né? Sim. Até para as pecinhas, né, os fragmentos fazerem sentido e ajudar onde a gente precisa, né? Sim. O que eu percebo é que diante de tanto conteúdo, tantas mensagens, tanta coisa, a gente precisa também exercitar nossa capacidade de síntese. Então, o que importa disso que eu vi? O que importa disso que eu li? Sabe? Sim, e como que isso me ajuda E no como- meu Exato, objetivo, exato. né? Porque daí, de fato, você não precisa saber muito sobre aquilo, mas você consegue pegar fragmentos e formar algo que faz sentido para você e aumentar seu Sim. repertório, que é uma característica muito valiosa hoje no mercado de Sim, trabalho, por exemplo. Sim, inclusive a gente também tem um episódio sobre repertório lá no comecinho do podcast Futuros Possíveis, que faz um tempinho, mas ainda vale muito conferir. E ainda falando aqui de tendências, né, para o futuro, a gente vai ver cada vez mais a mente humana sendo apoiada por máquinas, né? Uhum. Totalmente. Dá um pouco de medinho, mas também é animador ver que a gente pode contar com os avanços tecnológicos. E a gente reuniu aqui algumas tendências para comentar. A primeira é a memória aumentada, né? Que aí é a fusão entre a mente humana e as máquinas, com a implantação de, por exemplo, neuropróteses. Medo. Já Medo. começa a entrar numa Medo. área polêmica. Não tem um filme que o cara ele toma uma poção? Como Tem. que chama? Eu não sei o nome não lembro o nome do filme,
Mas, na verdade, ele toma, acho que é uma pílula Uma pílula. para ampliar os poderes do cérebro. Daí ele fica um super-humano. Ele consegue aprender vários idiomas em tempo recorde e acelerar o aprendizado em várias áreas. Daí ele cresce exponencialmente na carreira. Só que, como tudo que sobe muito rápido, Não gostaria. tem a queda. Não gostaria. Esse aí é um É um filme com interessante. Bradley Cooper, se não me engano. Sim, sim. E muito atual, inclusive, né? Já É. faz um tempão que foi gravado, Sim, mas muito sim. atual. E aí, essa coisa de dispositivos implantados no cérebro, que é o que o Elon Musk está tentando Sim. fazer com a Neuralink, Sim. né? Aparentemente com um primeiro piloto bem sucedido, né? E tudo isso promete aí a potencializar não só a retenção de memória, né? Mas também capacidade de aprendizado, criatividade e tal. E essa comunicação direta aí entre o cérebro e os computadores abre aí a possibilidade de ter um armazenamento externo de memória. Imagina, o seu disco rígido externo. O seu eu digital externo. O que vocês acham disso? Ai, Eu não. acho um Quem papo guardaria- bastante avançado Cara, pra gente. um cérebro é um negócio muito precioso para colocar O que a num gente está dizendo dispositivo. então é ter uma cópia, um backup do seu cérebro armazenado para longo prazo, é isso? Ou não, Digitalmente, uma memória complementar. complementar. Tipo assim, ó, o meu passado eu coloco nesse HD aqui. Nossa. E eu só fico na minha cabeça, só fica o que tem de 3 anos pra cá. Eu Tem acho aquele que episódio do Black Mirror, né? eu acho que é muito as memórias são complexo, né? gravadas. Porque a gente fala tanto sobre o que nos diferencia das máquinas, né? E no final a gente quer ficar bem parecido com uma. Eu achei muito louco, assim, não faria. Acho que é muito estranho, né? Você ter as suas memórias para fora em um HD externo, não sei. Mas quando a gente fala de coisas do tipo extensão da vida, pessoas que querem, sei lá, serem congeladas para quando a ciência chegar no ponto de prolongar a vida delas significativamente, elas voltam. Uhum. Então, se a gente for por essa lógica, você vai querer armazenar as memórias também dessa pessoa, né? Para daí fazer o download Fazer- nesse corpo. Que é tema de filme, né? É, Mas nem precisa ir muito longe. Você tá falando, delegar e tal. Quanto da nossa vida já não tá hoje na nuvem, por exemplo? Os arquivos com senhas, tá tudo. sim. Assim, se você hoje, aí a pergunta que eu te faço hoje, se as principais empresas de tecnologia sumissem de uma hora para outra, como ficariam suas memórias? Mas eu acho que nesse caso das fotos, né, tem uma questão que fotos, por exemplo, são lembranças. Memórias não tem como eu colocar na nuvem. Mas as fotos A ajudam minha a ter memória, né, memórias. na verdade, não tem como colocar na sim. nuvem. Eu posso colocar lembranças Sim. que vão me gerar ali uma memória afetiva ou outra. Mas a minha memória, de fato, né, não tem como, assim. Eu acho que ainda é muito pouco Primitivo, possível, né, a gente imaginar isso porque não é acessível para nós. Sim. Mas eu acho que a tecnologia ela vai avançar muito rápido e muito em breve essa tecnologia ela vai vir acompanhada de uma venda que parece muito atrativa pra gente. Como que vai a ser gente não viável, tinha isso tecnicamente antes? falando, eu acho. Pode Sim. ser, pode Tipo ser. assim, isso vai te avançar, assim, a sua condição de vida muito mais. Você vai ficar menos estressado, você vai lembrar mais rápido. Então, por que não usar? E vamos né? combinar que o que nós guardamos de memória é uma pequena fração do que vivemos. Totalmente. Sim. Totalmente. De repente, a promessa comercial desse produto mirabolante é você conseguir acessar 80% das suas memórias. Sim, e sim. aí, inclusive, em ambientes de realidade aumentada e virtual, que é uma coisa que também está no radar Sim. nesse espaço de memória. Imagina, você reviver uma experiência de infância que está enterrada lá na sua memória, que você nem consegue lembrar, e aí você é situado naquele lugar, naquela viagem especial. Entendi que vocês vão vender esse produto, né? Vocês dois. Ó,
Eu tô Consultores. só especulando futuros possíveis aqui, gente. Aqui, Talvez um nesse... pouco assustadores, mas Talvez possíveis. um pouco. Super, E super. nem um pouco distópicos, né? Afinal, a gente Ah. tem bilionários investindo pesado nisso daí. Sim. E aí, nesse espaço de memória persistente, né? A gente está falando da superação dos limites, né? Da memória humana, que é o que a gente acabou de discutir, e formas de resgatar esse registro, né? Das nossas experiências. Então, a gente está falando aí, por exemplo, muito conectado com o que a gente já trouxe, que é o armazenamento digital de longo prazo, Legal. né? Com nanotecnologia, computação quântica, e também a manutenção de um legado digital. Eu acho esse tema fascinante. Inclusive, uma colega de mestrado, ela fez uma dissertação falando da nossa resistência de criação de legado digital, né? Porque a gente tem essa coisa da imortalidade, né? Que a gente é movido por isso, né? Sim. E a gente não cria nossos legados digitais. Sim, Né? O que sim. que acontece com todo esse conteúdo, tudo que a gente gera digitalmente depois que a gente não está mais aqui, né? E aí a gente está falando também de coisas do tipo a transcendência da própria morte, né? Total. Tipo essa possibilidade de viver para sempre, né? Em formato digital. Que as nossas memórias, se elas... Pensa, se você fizer o download das suas memórias, tipo, as 5, 6 gerações para frente. Porque se você pensar, tipo, uma pessoa que morre hoje, em quanto tempo ela vai ser efetivamente esquecida? Uhum. Digo, esquecida não que ela... No sentido de o que ela gostava de comer, o que Sim, ela sim. gostava de fazer. Total. Então, se a gente consegue acessar as memórias dessas pessoas, vira tipo um registro muito Palpável. palpável quase, Sim, né? sim. Do que aquela pessoa foi, que é interessante. Mas com todas esses avanços também tem Eu cuidados, tava né? esperando essa Riscos. parte. Riscos. O primeiro deles é privacidade e segurança, né? Total. Se a gente está falando de dispositivos que vão estender a nossa capacidade de memória e tudo mais, download de memória, como que ficam os nossos dados pessoais? A legislação não está chegando nesse lugar ainda, né? Assim, fato, a legislação ela avança mais devagar do que os avanços tecnológicos, mas é um ponto muito interessante Porque alguma instituição vai ter que fazer esse trabalho, né? Uhum, E qual aí precisa descobrir qual o propósito, quais os interesses envolvidos, vai gerar dinheiro, não vai sim. gerar dinheiro, né? Sim. Sim, mas principalmente pensar nas pessoas, né? O quanto isso impacta a identidade individual e a autonomia Sim, das pessoas. exatamente por totalmente, isso, né? Você vai delegar algo que é estritamente individual, e praticamente secreto, né? É secreto, é sigiloso, para um terceiro administrar. Imagina, assim, segredos no more, né? É. Não tem mais segredo Não, num mas aí você futuro deve desse. poder bloquear algumas das suas memórias. Mas Por- isso que eu acho isso muito virtualmente impossível, porque imagina quantos itens de memória a gente tem armazenados no nosso HD. Assim, o que que você quer para a maioria das pessoas? Tipo, diz, minha vida é um livro aberto. Mas até que ponto, né? Que você Sim, quer sim. Até porque a memória é seletiva, né? Então a gente memória fala isso porque a seletiva, gente já fez isso. uma seleção É daquilo, isso, da história que a é gente isso. quer contar. E tem também a questão da igualdade do acesso, né? Sim. A esse certeza. tipo de tecnologia. Tem que garantir que a gente está evitando a exclusão De algumas social, pessoas. discriminação e tal. E a gente falou já sobre regulação, né? Precisa ter um marco que garanta que as pessoas são protegidas, né? E é isso, gente. Acho que essa discussão de memória é uma discussão em plena evolução, né? A gente tem que garantir que a gente está preservando algumas das nossas funções, né? Não delegar tudo para as máquinas e ficar de olho, né, no que mais pode acontecer e o quanto isso impacta nossos direitos fundamentais. E o que a gente vai querer pegar para nós nesse assunto, né? Total. Que é por enquanto essencialmente humano,
né? Mas que conta, sim, com o apoio da tecnologia e algumas tarefas do dia a dia. É isso aí. É isso aí. Assunto muito interessante que aluga um triplex na cabeça de qualquer um. Super. Sim. Mas essa conversa não se encerra por aqui. Não esqueça de avaliar esse podcast no Spotify e indicar para quem você acha que vai curtir essa conversa sobre o futuro da memória. Não esquece também de seguir a gente em @osfuturospossíveis para encontrar mais informações sobre esse e outros assuntos. Eu sou Angélica Mari. Eu sou Andresa Maia. Eu sou Marcelo Gripa. E a gente volta na semana que vem para sua dose semanal de futuro. Até lá, tchau, tchau! Tchau. Tchau.